Vocês já ouviram falar em simonia? Não? Nunca ouviu essa palavra? Então, sua definição é comprar ou vender coisas espirituais. Parece que já tem muito tempo que essa situação de manipular, de fazer trambique com a fé das pessoas já existe. Vocês já ouviram falar em mágico na Bíblia? Sim, mágico, aquele que tira lá da touca, que tal um dinossauro, Pedro? Um dinossaurinho da touca. Não, quer um dinossauro maior? Pera aí então, vou tirar um dinossauro maior da touca. Já ouviram falar sobre Simão, o mágico, na Bíblia? Não? Então chega junto, a gente vai começar agora a nossa escola dominical online. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa queridinha, agradável, simpática, especial e um monte de adjetivo legal que tem aí pra você. Já tô cansado, vou gravar a segunda vez, mas feliz porque estou com você, beleza? A gente está hoje iniciando a nossa 14ª aula da Escola Dominical Online e hoje temos um tema bem interessante: Simão o Mágico. Gravou aí, né? A gente já falou ali um pouquinho na nossa abertura e eu tô aqui junto do meu amigo Tony Stark, o Homem de Ferro. Eu sou o Daniel e tem aqui também o meu amigo Thierry. Só porque fala um pouco sobre mágica, né? Meio Harry Potter da vida, Charlesinho, sim, Salamingo, alguma coisa assim. Mas beleza. Como a gente falou na introdução, e eu já falei agora aqui também um pouquinho, a gente está falando sobre um personagem da Bíblia que mexia ali com mágica, com feitiços. Para quem joga RPG, ele seria ali um mago. Ou, para quem gosta de filme medieval, ele também seria um... Eu esqueci o nome. É a segunda vez que eu gravo eu esqueço o nome. Mas eu vou botar ele aqui embaixo só para eu não ficar sozinho, achando que eu estou pensando em alguma coisa. Thierry, faça a sua saudação para o nosso público. São milhões de pessoas nos vendo e ouvindo. Paz do Senhor, galera. Eu não sei o que falar, não. Ah, sim, porque ele não ensaiou essa parte. Beleza, galerinha? Então, como a gente falou, está a nossa 14ª lição e eu quero te convidar, por favor, a estar abrindo a sua Bíblia física ou no aplicativo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a gente vai ler do 9 ao 25. Thierry, por favor, faça as honras. Amém. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples ao mais importante, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo eles o tinham deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Felipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Felipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impuseram as mãos sobre elas. Então ofereceram-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe seus pecados e seus maus pensamentos,
pois vejo que você está cheio de amarga inveja e prisioneiro do pecado. Simão exclamou: ore ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Glória a Deus por mim. Então, beleza, galera? Então aí vocês estão olhando a narrativa bíblica que vai falar sobre o nosso personagem principal, que é Simão, que não é o fantasma trapalhão, mas é Simão, que é o mágico. Quem era Simão e qual é o contexto em que a gente está inserido na leitura? Na nossa última aula e também no capítulo anterior ao nosso, a gente está falando sobre Estevão e a gente cita ali a morte de Estevão. Até então a gente tem um evangelho muito limitado a Jerusalém. Porém, com a morte de Estevão, a perseguição ela começa de uma forma com uma ênfase maior e os cristãos eles acabam se dispersando em outras localidades, não só por fuga, mas também para alcançar as outras pessoas. E acontece que aí Filipe e uma turminha caem lá em Samaria e algumas coisas acontecem. Mas antes de algumas coisas acontecerem, quem era Simão? Essa narrativa bíblica me lembra um filme bem interessante que eu vi no pré-teológico. Depois eu até vi aqui, busquei algumas fontes. É um filme de 1972. Se você gosta de filme interessante, com uma temática bacana, com uma história legal, mas que não se importa se é antigo ou não, eu te recomendo esse filme, que tem até um nome interessante, é quase um trocadilho. Fé demais não cheira bem. Filme muito interessante, que vai estar falando ali de um grupo, né, de um pseudo pastor, que ele tem um grupo que eles vão viajando para várias cidades dos Estados Unidos, e ali eles enganam muitas pessoas, farjando, não, farsando muitos milagres ali, muitas curas, mas tudo ali mentiras para ele poder arrecadar o dinheiro dos fiéis. Onde a gente está, né? A gente está agora em Samaria com Simão, um cara que é super conhecido. Como é que está aí no versículo que ele era conhecido lá? Simão o quê? Mago. Simão não, Simão o grande, né? O grande poder de Deus. O grande poder de Deus. O que acontece ali, né? Simão ele era reconhecido pelos samaritanos. Obrigado, Thanos. Ele era reconhecido ali pelos samaritanos como um mágico ali, talvez um Copperfield, nem sei se estou falando certo, é Copperfield? Sei lá, então eu boto aqui embaixo se eu estiver falando errado, me desculpe aí, nem sei se esse cara tá vivo. Também o Mr. M, né, que foi um mágico emblemático do nosso Brasil, ali, muito bonitinho. Então Simão, ele é ali um mágico, um feiticeiro, alguém que fazia truques, alguém que fazia ali... O que é magia, né? Magia, será que a gente consegue definir magia assim, sem ter lido antes? O que é magia para você? Fala para mim. Uma pessoa que... Magia, né? Mago não. Magia. Uma pessoa... O que é magia para você? Não sei. E o que é mago para você? Mágico. Pronto, você estudou mágico, né? O que é mágico para você? O cara que nos ilude com algumas coisas e faz parecer que ele fez algo, sendo que só nos enganou. Isso aí. Eu sei fazer uma mágica. Você sabe fazer mágica? Não. Você fazer a mágica, ó. Uma boa mágica. Magia também vem dessa ideia de algo que é fantástico, né? É fora de uma explicação. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural, poxa, nossa, muito legal. Então a gente fala sobre o ilusionismo também, né? A gente tem as habilidades das pessoas que somem. Eu não sei se necessariamente essa tradução ela vai trazer mais para a questão da magia feitiço ou do mágico em relação a ilusionismo. Não sei para qual lado está puxando, mas o que é de ênfase na nossa passagem bíblica é que Simão ele tinha ali o apoio das pessoas, porque ele conseguia manipular aquelas pessoas com o que ele fazia. Então, as pessoas olhavam, nossa, ele conseguiu fazer o copo sumir. E talvez pessoas ali desesperadas, querendo se apegar em alguma coisa para poder acreditar. Há uma necessidade nossa, ser humano, em ter algo para adorar, algo para poder depositar nossa esperança, e talvez aquelas pessoas elas enxergam em Simão e os seus truques, sua magia, algo em que eles pudessem depositar a fé e a esperança. Mas Filipe chega naquela cidade, então a gente tem um homem de Deus, chega naquela cidade
E, pô, começava a acontecer coisas loucas ali, né? Você imagina ali, tá Simão fazendo a mágica dele, de repente tá aquele grupo lá junto com Simão, e alguém ali começa a gritar, cai possesso no chão, e de repente chega Filipe e repreende aquele espírito maligno e aquela pessoa ela é liberta. Então Simão ele começa a olhar e outra pessoa talvez ali que não andava ou que não ouvia e acaba sendo curada. Pum! Como diz o outro, o cego começou a ouvir. Tá. Mas aí, sei que prodígios e sinais eles começam a acontecer através da vida daqueles homens de Deus que estavam na cidade de Samaria. E as pessoas elas começaram a se apegar aos homens de Deus que ali estavam e renderam suas vidas ao impacto do poder do poder do Espírito Santo de Deus. E a conversão naquele local é um movimento que chama tanta atenção e tão forte a presença de Deus naquele local que o próprio Simão, o mago, ele também se decide ali caminhar, entregar a sua vida, se batizar e andar com Cristo. E a nossa lição, ela tem como sua finalidade mostrar alguns pontos interessantes sobre esse lance, né? Essa situação que acontece na vida de Simão, nessa narrativa bíblica, para que a gente consiga entender melhor algumas situações e não sermos pegos em pegadinhas ou ilusionismo do da fé alheia por aí. Beleza, galera? Então temos aqui alguns pontos, mas antes de entrar, por favor, Thierry, suas considerações sobre a nossa introdução. É a segunda vez, sei que você tem muita pauta para falar. Fala um pouquinho sobre Simão, por favor, e esse contexto. Simão, ele era um mágico, como foi falado, e ele trabalhava com isso. Ele era profissional nessas magias, até porque ele chamava a atenção tanto das pessoas simples quanto das pessoas importantes. E quanto mais magia e mágica ele fizesse, mais dinheiro ele ia ganhar, mais lucro ele ia conseguir. Então Simão, com todo esse contexto, com essa história que nós lemos, ele quer evoluir nos seus conhecimentos e acaba buscando por um lado errado, que é repreendido pelo Pedro e João, que nós vamos dar continuidade para você entender melhor. Beleza? Um ponto muito interessante e aí é um ponto de discussão. A profissão de fé e o batismo não bastaram para a verdadeira conversão do coração. Você concorda com isso? De certa forma ali a gente tem no próprio texto bíblico vai estar falando que Simão ele se converte, se aproxima, mas isso pode ter sido por interesse. Eu não vou negar que houve ali uma paixão pelo Evangelho, mas talvez ele tenha visto ali outras jogadas, né? Uma cartada, em termo de mágico, né? Jogador de carta, né? Não dá nada a ver com mágico. Mas ele acaba vendo naquilo ali uma possibilidade talvez de lucrar. Você que está nos ouvindo, que é batizado assim também como nós somos, entenda uma coisa, não é porque você foi batizado, não é porque tu tem ido à igreja, não é porque tu levantou a tua mão, não é por causa dessas, não são por causa dessas coisas que o seu coração ele vai ser convertido. O seu coração ele é convertido quando você entende que o que aconteceu no teu batismo é algo que precisa acontecer todos os dias. E o que acontece no seu batismo? A água, né, todo aquele momento dos familiares, o pastor, é um ato profético e um simbolismo que mostra a nossa renúncia a uma velha vida, um velho eu e o nascimento de uma nova vida inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que eu preciso gravar do meu batismo? Sim, é um momento legal, tem choro, às vezes tem um churrasco, às vezes a água está gelada, mas o mais interessante do batismo é o poder de Deus ali manifesto nessa renúncia nossa de renunciar ao mundo e viver com Cristo e lembrar que o simbolismo do batismo precisa ser algo diário e constante nas nossas vidas. Ou seja, por mais que não tenha a água todos os dias, tu mergulhando, aspersão ou derramamento, é necessário entender que o velho Daniel ele morre para que Cristo viva através das minhas atitudes.
Então eu preciso compreender isso no batismo. Se eu não conseguir entender isso, eu vou me batizar e a minha vida, o meu testemunho, ele vai ser irrelevante. Ou seja, eu não vou servir de nada, não vou testemunhar nada, não vou nem conhecer Cristo porque eu só foquei num movimento, numa situação, mas a minha atitude, ela nunca existiu ali. Concorda comigo, Thierson? Concordo. Quando nós tomamos uma decisão, como o batismo, como aceitar Cristo, achando que só esse momento irá nos valer toda a nossa vida, nós estamos enganados. Ao tomar uma atitude de aceitar Jesus e se batizar, nós precisamos dar valor a essas ações que nós tomamos. Pois se você se batizar e se tornar um novo homem, né, como é nascer de novo, e continuar fazendo as coisas, as práticas antigas do velho homem, o seu batismo praticamente está anulado, pois ele precisa trazer resultado, não porque você entrou de uma piscina e saiu molhado, mas porque você entendeu que ser batizado nas águas, você está se limpando e você quer tomar uma decisão diferente, você está pronto para seguir sua vida de uma forma diferente. Então não basta só um momento, um dia da sua vida que irá mudar todo o seu resto. Então nós precisamos continuar fazendo valer a pena as nossas atitudes anteriores para prosseguir na fé cristã. Show! Outro ponto bem interessante precisamos viver um cristianismo saudável e íntegro. Eu vou até ler aqui mais uma partezinha que diz que para isso é preciso compreender que os dons que recebemos de Deus não são dados para autopromoção ou lucro pessoal. Assim como Simão, nós hoje podemos incorrer nesse engano. Se não vigiarmos nosso coração, nossos dons podem nos levar à soberba. Concorda com isso, Thierry? Você acha que se a gente não vigiar um pouquinho aquilo que Deus ele nos deu, a gente consegue transformar ali a bênção na pura maldição? Você concorda com isso? Sim. Essa história de Simão é até um pouco polêmica. É citado somente uma vez na Bíblia. Que bom, né? Porque senão ia dar... senão ia dar muito problema. Ele é polêmico porque Simão ele procura usar o dom de Deus para benefício próprio. Então, o que Daniel falou é que sim, está errado, os dons de Deus não é para nossos benefícios, para glória e honra do Senhor. Então, quando nós usamos os dons de Deus para poder promover a nós mesmos, nós estamos totalmente errados. É até legal o primeiro ponto que fala sobre um cristianismo saudável, né, e um cristianismo de verdade. E muitas das vezes a seriedade no cristianismo que a gente conduz, né, generalizando, nos proporciona viver um evangelho que é tóxico e que não reflete a Cristo. A gente vai ver que muitas das vezes homens e mulheres de Deus, por causa da sua soberba, essa soberba espiritual, essa espiritualidade que tem tudo menos a pessoa de Cristo, em muitos dos casos, ela simplesmente serve para te derrubar. Deus muitas das vezes ele nos levanta para que a gente não venha ser o centro, mas sim parte de algo que é muito maior. Então nós somos chamados por Cristo para sermos participantes de algo que é muito maior. E o que é maior é Cristo. Só que muitas das vezes o entendimento errado deixa isso muito tóxico, não deixa isso frutífero, e a gente acaba achando que somos nós os principais ali. Falando sobre dons, tem algo que a gente também tira nisso como lição, que fala sobre a própria situação de Simão querer comprar um dom, né? Irmão, irmã, por favor, não me leve a mal, mas coisas de Deus, elas não são compradas. Deus, ele não é um comerciante. Deus, ele não é alguém que vai fazer barganha sobre poder, sobre dons. Ele não vai fazer. A gente precisa ter uma mentalidade renovada em Cristo para poder compreender isso. Existem hoje pessoas, frentes religiosas, que às vezes, talvez de uma forma maldita, com a força nas duas palavras, né, eles trazem essa visão de que
dons são comprados, ou bênçãos elas são compradas, e o cristianismo ele não é um grande supermercado. E entender que Deus ele é um gênio da lâmpada mágica, que ele tem o dever de me dar as coisas quando eu esfrego ali a lâmpada, é completamente errado. O que são os dons e para que servem os dons? Nós, pessoas nascidas em Cristo, nós entendemos que somos chamados por Ele para uma grande missão. E qual é essa missão? É anunciar o Evangelho para toda criatura. E para anunciar o Evangelho, que a gente entende que é uma missão, a gente precisa de ferramentas. E os dons, eles são interpretados como as ferramentas que precisamos para executar essa grande missão. Então você vai ver hoje que tem pessoas, né, até, não, mas o cara joga bola, mas muitas das vezes o futebol daquele cara é a ferramenta que ele tem, que faz com que ele torne o evangelho mais acessível para as pessoas que estão em volta. Ah, o cara ele toca violão, e é uma ferramenta. Então, dons, eles são ferramentas para que a gente proclame as boas novas do Senhor para as vidas que estão em torno da nossa própria vida. Quer falar uma coisa sobre isso? Sobre dons? Sim, Deus ele dá dom a nós conforme nossa personalidade e, como o Daniel falou, com o intuito de missão. Então, se a gente tem uma missão de fazer algo, o dom vai ser conforme isso. Senão Deus não vai nos dar um dom para a gente ficar dentro de casa usando esse dom sozinho para nós mesmos. Então, Deus nos dá o dom para que nós possamos usar como ferramentas para anunciar o reino dele para outras pessoas. E uma coisa muito errônea que foi falado nessa história bíblica é sobre Simão de querer um dom para poder ter lucro. Ele já era mágico e quando ele viu aqueles homens de Deus, Pedro e João, colocando as mãos das pessoas e sendo batizada, para ele aquilo foi, uau, isso vai me dar muito lucro se eu ter esse dom. E ali, como diz na palavra de Deus, ele tenta comprar, oferece dinheiro a Pedro e João para ter esse poder. Então, Pedro, sabe, como sempre, foi e repreendeu ele com um ensinamento, com um puxão de orelha, porque ele tinha aceitado a Jesus e tinha caminhado. E nós precisamos dar essa freada nas pessoas que querem entender as coisas de uma forma diferente e ter lucro com isso, com a palavra de Deus. Thierry, eu acredito que até se ele não tivesse lucro com isso, pelo menos eu aprendi isso com os meus pais, tudo aquilo que você não gasta tempo, que você não se dedica para conseguir obter, você desvaloriza. Então eu acredito ali que, por mais que ele não lucre nada, vão pensar assim que a mente de Simão era o quê? Não, eu quero comprar essa porção de Espírito Santo para passar para as pessoas, porque eu quero ser um grande pregador. Por mais que ele não obtesse lucro por isso, ele iria desvalorizar essa situação porque não houve ali dedicação. É fácil, né? Por mais que hoje seja muito difícil juntar dinheiro, acredito que Simão poderia até ter bastante dinheiro, porque era, de certa forma, pelo menos na narrativa bíblica, dá a entender que era alguém famoso naquele local que ele vivia. Por mais que seja difícil juntar ali o dinheiro, seria muito fácil obter um dom espiritual comprando. E quando eu falo sobre dons espirituais, quando eu falo sobre a caminhada cristã, eu falo sobre uma vida que é de renúncia, uma vida que é de devoção, uma vida que ela tem jejum, tem palavra, uma vida que é, muitas das vezes, de humilhação, no contexto da gente renunciar às nossas vontades. Então, seria muito fácil e não seria valorizado por ele simplesmente, vou comprar agora o batismo do Espírito Santo, me dá aí meia dúzia de chamalalá e pronto. Ele iria desvalorizar. E tendo um dom de Deus e isso ser desvalorizado, a gente acaba banalizando aquilo que é sagrado, aquilo que é lindo e aquilo que é rico. Então é um ponto bem interessante da gente pensar. Você quer obter dons espirituais? Entenda. Deus ele não tem a necessidade de agradar os desejos do seu coração. Não sofra com isso. Mas se você se disponibiliza a ser usado por ele,
com certeza ele te dará as ferramentas certas para você executar a missão. Às vezes, eu quero cantar. Eu e Thierry, a gente até participa, né, do louvor. Nós cantamos muito bem. No final, vamos até fazer uma música, Thierry? Vamos, pensa aí, cara. Pensa aí, no final, prometemos, nós vamos cantar uma música e tentaremos ser bem afinados. Assim, somos do louvor, a gente toca, né, algumas coisas, mas cantar tá difícil. Vocês vão ver, não vou nem falar para vocês direito. Mas assim, o Senhor ele nos dá conforme a vontade dele, entendeu? A sabedoria que ele tem que transcende o nosso pensamento, a nossa ciência. Então ele vai nos dar conforme ele direcionou e vai direcionar os nossos passos. Não é necessariamente, porque eu quero, me dá. Não é uma obrigação. Ele vai nos dar os recursos necessários, sim. Às vezes você quer que seja vermelho, vai ser roxo. Mas entenda que a vontade de Deus é sempre 1000 vezes, não 1000 vezes ainda é pouco, é sempre um infinito de vezes superior à nossa vontade. Beleza? Um outro ponto aqui bem interessante que é, no processo de conversão, precisamos ouvir as orientações dos servos e servas mais experientes. Thierry tem quanto tempo de caminhada? 7 anos, 7 meses. 7 anos, eu também tenho aí um tempinho. Quase uma vida toda. Eu vou te falar que ao longo dos meus 31 anos, o Eduardo falou que esse dia eu tinha 32, eu tinha até que fazer a conta. Eu não lembrava a minha idade não, tenho 31. 1900 menos 2020. 31. Fiz a conta e eu sempre fico lembrando, ao longo da minha caminhada cristã, quantos irmãos somaram na minha vida. Quantos puxões de orelha eu levei, taludão mesmo, taludão espiritual e taludão real. E eu entendi que todo esse contato ou confronto que poderia aparecer para mim, eles queriam me ensinar alguma coisa. Então é necessário, não sei em qual ponto a gente vai estar, se vai ser no ponto de estar orientando ou se vai estar no ponto de ser orientado, nós precisamos entender o cuidado que existe por isso, atrás disso. Então, talvez eu tenha mais tempo de vida, eu tenho mais tempo que o Thierry, talvez eu possa ter um pouco mais tempo de caminhada que o Thierry. E não quer dizer que eu não precise ouvir ele porque ele tem menos tempo que eu, não, muito pelo contrário. Deus ele usa as pessoas que estão ao nosso redor para nos motivar a andar de uma forma que o nosso testemunho seja relevante. Então um ponto bem interessante aí é que precisamos ouvir as orientações daqueles que caminham conosco. Sendo assim, se você é a pessoa que está orientando, por favor, não oriente pautado no teu coração, na tua vontade, no teu querer. Não faça isso, não misture teus usos, teus costumes para orientar as pessoas. Oriente as pessoas sendo inspirado por Deus. Não porque, eu não gosto da unha da irmã vermelha. Eu não gosto que o menino usa boné. Não oriente, pelo amor de Deus, não perca o seu tempo fazendo isso. Não perca o seu tempo. Mas oriente de uma forma construtiva, sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Que é fácil. Quando você ouve uma parada que sabe que é só do cara, é fácil. E quando tu ouve uma parada que sabe que é de Deus, é outra pegada. Fala uma coisa? Não. Tá. E um outro ponto e último que a gente finaliza a nossa super lição muito legal sobre magia é sobre acompanhar os que são novos na caminhada. É bem parecido com o outro, mas tem uma ênfase bem interessante da gente entender. Vamos falar sobre jovem na igreja. Jovem é a bênção na igreja. Jovem é coisa de Deus na igreja. Se a igreja só tivesse jovem... Não, para bate na madeira não. Não, sim, que tem uns jovens na nossa igreja, mas jovem é bem legal, né? Quando um às vezes se converte, acaba sendo aquele ali que tem popular, né? Ele traz ali os outros amigos. E você pega às vezes um grupo de jovens que vão estar ali bem alinhados, você vai ver que em alguns casos, você vai ver que tem aqueles que realmente tiveram aquela experiência, aquele algo novo com o Senhor Jesus Cristo, está vivendo aquela metanoia, aquilo ali surpreendente. Tem os que estão começando a caminhar, a entender, e tem aqueles que só estão ali porque gostam da social que eles fazem junto. E aí entra o nosso cuidado. Esses que são novos, eles precisam ser orientados. Existe muita confusão na cabeça daquele que está começando na cabeça de quem inicia a caminhada. Eu não digo confusão de... Está aprendendo. É como uma criança. Eu tenho um filho de 4 anos e... ao longo desses 4 anos eu estou ali no lado. Filho, tu não faz isso. Eu preciso estar no lado, tu não pisa nisso,
Se tu subir em cima disso, tu vai cair. E acreditem, é o tempo todo fazendo isso. Filho, não pula, por favor, pelo amor de Deus. Filho, não se joga daí. Meu Deus, filho, você não sabe dirigir um carro. E é o tempo todo falando que ele tem uma criatividade 100%. Ele me supera na criatividade. Mas essa mesma questão de um pai com um filho educando e instruindo, somos nós com aqueles que são mais novos na caminhada. A gente precisa estar ali perto, porque às vezes está ouvindo uma situação, o fulano de tal, ele consegue discernir talvez uma palavra, né, uma mensagem, o cara botou o terno, está na frente da igreja falando, ele, opa, aleluia, e muitas das vezes o cara está sendo ali um canal de maldição, falando algo que não tem nada, não tem texto dentro de contexto, e aí precisamos orientar, estar auxiliando essas pessoas. Já trabalha com juvenis, tem auxiliado, tem acompanhado os juvenis, como é que tem sido esse contato com os juvenis em relação a esse cuidado de ensinar essa dinâmica, né, do reino de Deus, essa orientação? Como é que tem sido isso aí? Quando era presencial, nossos cultos, nossas células, era bem legal, porque ali a gente estava perto, via as expressões deles, né? Ouvia as dúvidas. Agora pelo celular fica um pouco difícil, que a gente não consegue olhar as carinhas deles. Mas é interessante porque nós, cristãos mais experientes, nós já passamos, como falo de juvenil, já passamos pela idade de juvenil, sabemos como é lidar com algumas certas situações. Então nós mais experientes temos um certo conhecimento para poder passar para eles, de forma para que os nossos erros não sejam cometidos por eles e o que nós acertamos eles também venham a acertar. Então é muito bom essa parte de amadurecimento, de experiência que está passando para aquelas que ainda estão aprendendo. Isso é demais, bem bacana. No período da patrística, né, os pais da igreja, eles intitulam até Simão como o pai das heresias, devido à mistura que ele fez ali e não ter um coração, ainda está amadurecendo essa questão de um coração enraizado no poder de Deus. Então se faz necessário a gente cuidar dos novos na caminhada para que essas heresias, essa visão às vezes distorcida, tem muita gente que acha que a palavra de Deus ela é muito dura e adapta a palavra de Deus à sua vida. Ele não se adapta à palavra de Deus, mas ele traz uma leitura em que ele consegue ali fazer suas façanhas, porque ele adapta a palavra de Deus na vida dele. Não, tá certo, isso, aquilo. Então há necessidade desse cuidado. Eu vou ler aqui a nossa conclusão, a gente já está encerrando a nossa aula. Vou fazer a conclusão aqui da revista dos adultos, muito legal. O nosso país é um terreno fértil para o misticismo, para a nossa construção social, histórica e plural de crenças. Vivemos num ambiente de grande diversidade. Sabemos também que o poder religioso está enraizado em nossa cultura. A narrativa de Simão nos tem, então, uma importância peculiar. Contra toda prática de mentira, precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Contudo, o amor, o respeito e a tolerância precisam prevalecer, não porque a lei manda, mas porque o amor e o respeito são princípios ensinados por Jesus. Amém? Muito feliz por vocês terem nos acompanhado. Depois a gente vai fazer mais uma palhinha de mágica para vocês. Eu também sei fazer assim com a mão inversa. E duplicou. Caraca. E a gente vai cantar no final. Pensamos que a gente vai cantar no final. Aí uns recadinhos paroquiais para vocês. Logo aqui no final você vai ver 2 momentinhos, que vai ser o nosso mural da Escola Dominical. Te peço, quer aparecer? Manda tua fotinha assistindo a nossa aula. Entendeu? Não precisa ser necessariamente essa de hoje, pode ser uma outra aula, só mandar sua fotinha ali. Eu tô assistindo, eu tô com celular, só tenho um celular, não tem como tirar selfie assistindo. Tira a fotinha lendo a revista. Não tem revista, tira a fotinha lendo a Bíblia. Não tem Bíblia. Irmão, não sei o que fazer por você. Mas se quiser participar mesmo assim, manda a fotinha pra gente, de preferência bem vestido. Show, vai ter aqui as fotinhas, legal o pessoal que está participando, tem incentivado aí o nosso conteúdo. Outro ponto muito legal, não encerramos nossa gincana. Se a sua equipe está perdendo, a culpa é sua que não está fazendo dever de casa. Então faça o dever de casa, divulgue o dever de casa para o pessoal. Já está tirando uma foto ali, olha só, fazendo um registro na hora da aula, tá vendo? Divulgue o dever de casa e participe, compartilhe esse conteúdo para as pessoas, isso é muito legal, compartilhar, né,
esse material que está sendo feito com muito carinho, ia falar com calor. Calor não, tá até fresquinho hoje, mas com muito carinho para chegar na sua casa. Não se esqueça, nós amamos vocês e continue orando por nós. E participem das outras programações que a gente tem através das redes sociais da nossa igreja, nosso culto de quarta, temos a célula e também temos o culto de domingo. Show? Tamo junto, amo vocês. Vamos cantar uma música, Thiago. Qual música? Qual música? Só essa aquela desemboca o vaso, Jesus, enche Isso. Então vamos lá. 1, 2, 3. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite Do céu. enche do céu, sabia não. Beijo, abraço, fui. Música. Não sei. Então vai ser de novo. 1, 2. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite Do céu. enche de azeite do céu, enche de azeite.